Processamento de imagens. Trabalho sobre segmentação de imagens por crescimento de regiões com agregação de pixels. Vídeo produzido por Fábio Abreu. O primeiro passo para análise de imagens é a segmentação, que consiste em usar o computador para definir na imagem recortes automáticos ao redor de objetos de interesse. A segmentação tem por função subdividir uma imagem em suas partes ou objetos constituintes. Para isso, algoritmos de segmentação permitem achar diferenças entre dois ou mais objetos e distinguir as partículas umas das outras e do fundo. Essa distinção permitirá ao programa interpretar pixels contíguos e agrupá-los em regiões. Segmentação orientada a regiões. Este trabalho tem como objeto de estudo a segmentação de imagens através do algoritmo de crescimento de regiões por agregação de pixels. Esse processo de segmentação se assemelha ao de linearização, pois também busca características semelhantes em pixels próximos. A diferença nesse caso é que a agregação começa a partir de determinados pixels específicos, chamados de sementes. Esta técnica consiste nas seguintes etapas. Primeiro, a escolha dos pixels sementes. Segundo, a escolha do limiar que separará as regiões. Terceiro, o crescimento das regiões. Como seu nome implica, o crescimento de regiões é um procedimento que agrupa pixels ou sub-regiões em regiões maiores. A mais simples dessas abordagens é a agregação de pixels, que começa com um conjunto de pontos chamados de semente, e a partir deles cresce as regiões anexando a cada ponto semente aqueles pixels que possuam propriedades similares, como nível de cinza, textura ou cor. Vamos a um exemplo. Na figura 1, temos os números dentro das células que representam os valores de nível de cinza para cada pixel e utilizaremos os pontos circulados em vermelho como sementes. A utilização de dois pontos iniciais como sementes resulta em uma segmentação consistindo de no máximo duas regiões, R1 associada à semente com valor 1 e R2 associada à semente com valor 7. A propriedade a ser usada para incluir um pixel em uma das regiões é se a diferença absoluta entre os níveis de cinza daquele pixel atual e o da semente for menor que um dado limiar. Qualquer pixel que satisfaça essa propriedade simultaneamente para ambas as sementes é arbitrariamente atribuído a R1. Na figura 2, temos o resultado obtido usando o limiar igual a 3. Neste caso, a segmentação consiste de duas regiões em que os pontos pertencentes a R1 são denotados por A, enquanto que os pontos pertencentes a R2 são denotados por B. Qualquer ponto inicial escolhido como semente em qualquer uma das regiões resultantes levaria ao mesmo resultado, mas se a escolha do limiar fosse igual a 8, resultaria em uma única região, como mostrado na figura 3. O exemplo apresentado, apesar de simples, mostra algumas dificuldades com o crescimento de regiões, que são a seleção de sementes e a seleção de propriedades apropriadas. A seleção de um ou mais pontos iniciais pode frequentemente se basear na natureza do problema. Por exemplo, em aplicações militares com imagens em infravermelho, os alvos de interesse são realmente mais quentes e, portanto, aparecem mais claros que o fundo. A escolha de pixels mais claros é, portanto, uma maneira natural de iniciar um algoritmo de crescimento de regiões. A seleção de critérios de similaridade depende não apenas do problema em consideração, mas também dos dados disponíveis. Por exemplo, a análise de imagens por satélite para levantamento de terrenos depende fortemente do uso de cor. Esse problema poderia ser muito mais difícil de ser tratado com a utilização apenas de imagens monocromáticas. Fim.